houve uma declaração oficial, uma nota oficial do Hamas. Nós temos aí na tela, não foi só de críticas que viveu o governo Lula depois dessas declarações, houve quem elogiasse, e é nada mais, nada menos do que o grupo terrorista, o Hamas, que deu a seguinte declaração: nós, do movimento da resistência islâmica, o Hamas, apreciamos a declaração feita pelo presidente Lula, que descreveu aquilo a que nosso povo palestino na faixa de Gaza está sujeito como um holocausto, e que as ações dos sionistas hoje em Gaza são o mesmo que o nazista Hitler fez aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Com todas as letras aí, né? Aí ele elogia, diz que foi muito bem descrito pelo Lula. No final ele volta dizendo que exigimos que a Corte Internacional de Justiça leve em consideração a declaração do presidente brasileiro sobre o nosso povo palestino, sobre o que o nosso povo palestino está sofrendo nas mãos do exército criminoso e de seus colonos terroristas e por aí vai. Essa é a foto da democracia deles aí, ó. Essa é a foto dos democratas, dos guerreiros pela liberdade. Olha que beleza de foto. Acho que é foto de estudo. E é esse descrédito que o Lubauer está apontando aqui, porque é um descrédito sistêmico e invisível, porque ele afeta todos os relacionamentos. Não é só os relacionamentos de Estado. Eles afetam contratos, eles afetam parcerias. Investimentos, né? Investimentos em geral, eles afetam até a vontade dos próprios brasileiros de continuar na plataforma Brasil, fazendo negócio agora com o mundo inteiro, ao menos o mundo tradicional com o qual a gente lida, olhando, pô, esse aqui é um governo vinculado a tudo isso de ruim. Qual a extensão de crédito que eu vou dar? Qual o perfil de projeto que a gente vai ter? E quem são esses que estão vindo? Então a gente está mudando também isso. O que é preocupante em vários níveis, político, econômico, social. Enfim, a gente está tomando essa decisão por esse grupelho que o Lubauer mencionou. Perigosíssimo, a gente tem que fazer uma avaliação ad nauseam de todos esses impactos, porque como vou reiterar, não é um passo, uma escorregada. Isso é um passo consolidado, isso é um passo propositivo. Mas houve quem achasse que foi um deslize, uma coisa ali que acabou escapando do presidente. Nós temos aqui 2 exemplos de parte da imprensa nacional repercutindo esse caso todo. O primeiro deles no G1, que traz a seguinte manchete: com distorção sobre o Holocausto, Lula perde legitimidade internacional. Então é uma crítica, mas coloca todas essas falas como simplesmente uma distorção sobre o Holocausto. E, além disso, temos no jornal O Globo, a Vera Magalhães, que descreveu todo esse caso como uma fala equivocada, né? Então, com fala equivocada, o Lula cria crise desnecessária. Então, para ela, parece que foi apenas uma gafe, uma coisa ali que, sem querer, acabou saindo do controle dele e que houve toda essa reação. Jean Turco, você citou aí uma série de medidas do governo Lula nessa ação diplomática, né, que se somam a essa cereja do bolo, digamos assim. Nós temos uma arte com boa parte delas, e aí eu aproveito para te passar depois para você comentar essa questão da reação de parte da imprensa e também essa listinha. Vamos colocar na tela aí, produção, que é um resumo aí da ação diplomática do governo Lula nesse 3º mandato, né? Temos aí? Vamos lá. Política externa do governo Lula 3. Não assinou a declaração da ONU contra o Ortega, lá da Nicarágua. Não condenou a invasão russa à Ucrânia. Acusou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos de um conluio ali contra a Petrobras. O Jean Turco também citou isso. Apoia a China contra a independência de Taiwan. Enviará dinheiro para aquele grupo da ONU, né, que apoia o Hamas, que o deputado Luiz Felipe também citou aqui. Comparou a reação de Israel ao Holocausto, que estamos falando agora, alegou não saber o que se passa na Venezuela, vamos mostrar também esse caso, e quer aguardar os legistas russos para opinar sobre a morte do opositor do Putin, que tudo leva a crer aí que foi mais um caso ali de assassinato mesmo da oposição lá na Rússia. Além disso, o Jean Turco tinha citado o caso dos navios do Irã que atracaram aqui no Brasil. E eu lembrei também da visita do Nicolás Maduro, né, que chegou aqui no início do mandato. Teve até o caso de uma agressão a uma jornalista da TV Globo. Esse caso acabou abafado, ninguém ouviu mais falar disso.
mas acho que dá para se juntar aí também essa listinha aí das ações diplomáticas do Lula. Jean Turco, contigo aí. Pois é, a lista é ótima, mas é mais longa, inclusive. Não só a visita de Maduro, mas antes disso, a mesma mudança do reconhecimento do governo venezuelano. Porque o governo presidente Bolsonaro reconhecia o governo de Guaidó da Venezuela. E ele mudou isso, reconhecendo o governo de Maduro. Depois também recebeu. E ainda, podemos continuar, ele não foi à cerimônia de posse de Milei, não obstante foi convidado. Ah, porque Milei criticou, xingou, chamou de comunista corrupto. Mas quando o presidente argentino precedente, amigo dele, falou que os brasileiros eram macacos, aí ele não achou nada de ruim. Não, isso não impediu ele se reunir com o ex-presidente da Argentina várias vezes, até muito mais que outros que ministros dele, inclusive. Ainda, os encontros com os partidos comunistas do Foro de São Paulo, no Brasil, inclusive, apoiando, por exemplo, Petro da Colômbia, etc. Então, assim, a lista é bem longa mesmo. Mas eu, sobre a questão da mídia, queria comentar exatamente algo nessa linha, porque estes mesmos jornalistas que agora chamam isso de gafe, de deslize, etc., eles também têm culpa nessa questão, porque vocês se lembram, com o governo precedente, como a política externa de Bolsonaro era sempre etiquetada da seguinte forma: a guinada da política externa de Bolsonaro. A guinada, guinada, guinada. Guinada o quê? Guinada, eu sempre falava, guinada em relação ao quê? Antes com o governo, pulando o governo Temer, antes com o governo Dilma e os governos Dilma e os governos Lula, de novo, o alinhamento do Brasil não era essa coisa de tradição, de neutralidade e tal. Errado. O posicionamento dos 4 governos PT era o posicionamento com Ahmadinejad, com Castro, com Chávez, com a Bolívia, com Angola, e dando dinheiro para este povo. É isso que era este tipo de posicionamento. Então, na verdade, a tal de guinada da polícia de Bolsonaro era bem-vinda. Tinha que ter uma guinada mesmo. Não tinha como ficar com este povo alinhado às piores ditaduras do planeta. E agora está tendo uma outra guinada, de novo para voltar naquele posicionamento com as ditaduras planetárias. E, assim, no futuro esperamos que tenha outra guinada, né, para um reposicionamento normal, né, de novo com os países mais livres. Agora, é óbvio que essas guinadas e contra-guinadas não fazem bem, né, à democracia. Mas, de novo, por quê? Porque quando na Alemanha se alterna a direita da Merkel com a esquerda de Olaf Scholz, ou na França, ou no Canadá, ou nos Estados Unidos, etc., não há essas guinadas, porque a esquerda também é pró-Ocidente, a esquerda também é contra as ditaduras. Então, quem não faz a guinada é a esquerda, porque é uma esquerda mais moderada, etc. Aqui, infelizmente, nós temos essa esquerda extremista que se alia a este povo e a mídia tem parte de culpa, porque não chama as coisas pelo nome. Então nós aqui estamos numa questão que parece direita e esquerda, quando é uma simples questão de bom senso. Ele não pode mentir, sair mentindo tão explicitamente, sem ter nenhum tipo de problema. Mente sobre Nicarágua, mente sobre Venezuela, mente sobre Israel. Essa aqui de associar ao Holocausto, que Hitler fez, além de uma ação estratégica para ele se posicionar geopoliticamente, etc., é uma mentira. Porque tecnicamente falando, caso alguém queira analisar tecnicamente falando, obviamente não tem nada a ver com o Holocausto. Não é um genocídio. Eventualmente, isso seria objeto de um processo, e não de uma declaração assim, esporádica, etc. O mesmo termo genocídio foi inclusive inventado por um judeu polonês, exatamente para identificar a atrocidade que aconteceu com o nazismo. Então, é muita sacanagem e é mentira explícita associar isso a exatamente quem viveu aquele fato como vítima. É uma pura e mera mentira. O problema é que tem repercussões gravíssimas e ainda estamos começando a ver tudo isso. Obviamente pode ter consequências muito mais graves, tanto para a diplomacia brasileira, quanto para o Estado brasileiro de forma geral, quanto também para a economia, talvez em primeiro lugar.